get on up, get up, get on up. Ó o ritmo. Bom dia! Vamos entrar nesse ritmo gostoso? Mais uma vez a gente começa ao vivo aqui pela TV Mix Regional com muita coisa, viu? Você que está em torno aí dessas 30 cidades onde o nosso sinal alcança, obrigada pela audiência, pelo carinho, por essa companhia gostosa durante a manhã, porque nós vamos ficar juntos, vamos não? Tem coisa boa acontecendo, a começar pela energia gostosa que você sabe, né? Você só encontra aqui, porque aqui é do seu, é do meu, é do nosso jeito, é desse jeito gostoso, de verdade, de gente que quer viver, que quer ir pra vida, quer ser feliz? Vamos juntos, vamos tentar juntos, viu? E o programa está recheado de coisas boas, literalmente. Olha, para começar, vou te apresentar quem está comigo na cozinha. Ele dispensa apresentações, mas o cardápio é novo, o livro é novo, tá de cara nova. Tio Zé, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, e você? Que delícia Muito te ter obrigado aqui, pelo convite para que eu possa estar participando aqui mais uma vez. Gostoso, mais uma vez, né, tio Zé? Já Isso. perdemos as contas. Não, eu tenho a conta certinha, tem tudo registrado. Mas olha que homem, Estou parceiro. construindo a minha história junto Tá com a minha. certo. É verdade, a gente vai traçando paralelos, não é? Isso. É muito bom, viu? E olha, eu digo prato novo, de cara nova, porque ele está lançando um livro novo. A primeira edição fez um sucesso danado, inclusive eu e Segredo participamos na contracapa, e agora o tio Zé vem com uma novidade. Isso, temos novidade para hoje, né? Vamos fazer. Ai, que delícia. Junto com o Naquele lançamento. livro ali tem um monte de receita nova, tio Zé? Todas as receitas são novas. Ai, são. que legal. Isso. As receitas são antigas, nós demos uma repaginada, né? Ai, que nós gostoso. viajamos através do túnel do tempo, resgatamos aquelas receitas que estavam lá naquele caderno amarelado pelo tempo, nós trouxemos aqui para é tão apresentar para gostoso. vocês. Eu falo que essas receitas são aquelas receitas gostosas que funcionam, né? Funciona. Coisa E boa. alimentam. Deixa eu mostrar aqui o livro Isso. do tio Zé, porque olha só. Esse é, adorei aqui a foto do senhor. Olha só a pose do tio Zé, coisa legal. José dos Santos Filho, carinhosamente chamado por tio Zé, né? E aí vem com esse volume 2, Cozinhando com o Tio Zé, que propõe essa viagem ao tempo. Peguei a cola do senhor, é isso? Muito bem, é isso. Propõe essa viagem ao tempo aí com receitas super apetitosas. Inclusive, uma delas a gente já faz aqui hoje. Vamos contar para todo mundo o que é? Vamos. A foto Eu vou da capa. espiando aqui. A foto da capa você pode Meu conferir. Deus, Nós que estamos preparando. delícia. Olha só, gente. Isso está muito bonito, hein, tio Zé? E gostoso também, viu? E tá bonito aí também. Tá. E tá cheiroso toda a vida. Meu Deus. Conta, tio Zé. Depois a gente detalha, mas só dá uma ideia pro pessoal de casa para eles ficarem ligadinhos, porque não pode perder uma receita Não pode perder, não. Hoje as emissoras de rádio lá da nossa região já anunciaram a Ai, que gostoso. minha presença aqui, tá todo mundo na expectativa. Ai, que delícia. Hoje nós vamos preparar aquele lombinho suíno trançado e recheado. Ai, de ele já sabores. era bom. O que era bom ficou melhor, né? Nossa. Com as receitas contidas no livro do tio Zé. Gente, tem receita, bom, que não acaba mais, porque eu estou folheando aqui. Essa, que é esse lombo recheado e trançado que o tio Zé vai apresentar hoje aqui no programa, ó, já deu água na boca, já deu. É essa da capa aqui, que às vezes a gente enfrenta dificuldade quando a gente vai fazer receita com lombo, não é verdade? Isso. Porque ele resseca. Resseca. Aí é uma carne tão gostosa, tão apetitosa e ninguém quer comer. E essa daqui fica úmida. Fica úmida, ela fica no ponto, Ai, que de acordo com o paladar de cada um. Eu posso te garantir coisa que boa. fica uma delícia. E não dá tanto trabalho, não. É uma receita Não. fácil, prática e muito saborosa. É forno. É forno, Adoro isso. receita de É forno. isso, vamos pro forno. Porque a gente tempera, coloca tudo lá, ó, o livro do tio Zé aqui, ó. Ele continua mantendo aquele esquema, abrindo uma página que eu amo, torta de limão. Que é um espaço para você colocar as suas ideias, as suas criações. Isso. Porque a receita você utiliza como base, mas você pode alterar, né, substituir ou acrescentar algum ingrediente na receita. Então Muito você vai bom. anotando. Ai, que delícia, tio Zé. Ah, bom. Mas nós temos muito mais coisa aqui no programa de hoje, porque a gente também daqui a pouco recebe o Dr. Jair. O Dr. Jair vai conversar com a gente um pouquinho, ele é endocrinologista aqui em Limeira, muito conceituado e polêmico.
e ele vai conversar com a gente sobre diabetes e tireoide, que são dois assuntos extremamente importantes dentro da saúde, né? Não só aqui no Brasil, mas tem aumentado casos de diabetes, inclusive em crianças. A gente vai entender um pouquinho a questão da herança genética e dos hábitos. O que pode aí estar havendo para que esse aumento esteja sendo notado. A gente tem comido direito? Os nossos hábitos alimentares interferem diretamente em tudo o que o nosso organismo produz. E a tireoide? Se você tem alguma dúvida em relação a esses dois assuntos, você pode interagir com a gente, porque a gente já está online, tá? Desde já. Do nosso jeito, online. Então você pode mandar uma pergunta para a gente por MSN, mandar pelo Face, enfim, você tem várias formas de se conectar e já conversar e a gente tira a sua dúvida aqui na hora, combinado? Bom, o que é bom vai ficar melhor agora, porque nós vamos conversar com Deus. Para tudo. Claro que Deus pode ser uma amizade estabelecida com você num samba, num pagode, num rock, porque Deus não tem lugar. Ele pode estar em todos os lugares. Né? Mas quando a gente quer conversar miudinho com alguém, a gente não puxa a pessoa de canto. A gente fala, vem cá um pouquinho, deixa eu falar uma coisa com você. Puxa Deus de canto agora. Para o que você está fazendo aí, que normalmente a gente tenta rezar tudo atropelado e fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Você vai conseguir, mas a sua atenção vai dispersar. Para o que você está fazendo. Se permita 10, 30 segundos, 1 minuto para conversar com Deus. Mas olha, eu vou te propor hoje assim, não vamos pedir nada, não vamos. Vamos agradecer, dizer para esse Pai maravilhoso que a gente ama muito Ele. Diga para Ele, oh Deus, amo tanto você. E como é especial saber que você está na minha vida. E como é mais especial ainda poder dizer assim, Deus é um grande amigo, é um grande parceiro na minha vida. Conta para Ele que você pensa isso dele, né? É importante a gente dizer, mas Deus sabe de todas as coisas. É verdade. Mas não é gostoso quando a gente diz para alguém, eu te amo? Diga para Deus hoje, eu te amo, Deus. É muito bom poder contar com a sua amizade mais um dia na minha vida. E assim, confiar nessa amizade para traçar mais uma história da nossa vida. E olha só, a nossa mensagem que enfatiza esse bom dia para Deus diz assim: Pedro, um lenhador, após um grande trabalho em uma área de desmatamento, se viu desempregado. E após tanto tempo cortando árvores, ele entrou no corte. A madeireira precisou reduzir custos, né? Saiu então à procura de nova oportunidade de trabalho. O seu tipo físico, porém, muito franzino, fugia completamente do biotipo de um lenhador, por exemplo. Além disso, o machado que carregava era desproporcional ao seu tamanho. Aqueles que conheciam Pedro, entretanto, julgavam-no um ótimo profissional. E em uma dessas suas andanças, Pedro chegou até uma área reflorestada que estava começando a ser desmatada. Apresentou-se ao capataz da madeireira como um lenhador experiente. E ele o era. O capataz, após um breve olhar ao tipo miúdo de Pedro e com aquele semblante de selecionador implacável, foi dizendo que precisava de pessoas capazes de derrubar grandes árvores e não de catadores de gravetos. Pedro, necessitando do emprego, insistiu, pediu que lhe fosse dada uma oportunidade para demonstrar a capacidade que ele tinha, afinal ele era um profissional experiente. Com relutância, o capataz resolveu levar Pedro a uma área de desmatamento. E só fez isso pensando que Pedro fosse servir de chacota aos demais, afinal ele era franzino, fraquinho, magrinho. Sob os olhares dos demais lenhadores, Pedro se postou frente a uma árvore de grande porte e, com o grito de madeira, deu uma machadada tão violenta que a árvore caiu logo no primeiro golpe. Todos ficaram atônitos. Como era possível tão grande habilidade e que força descomunal que conseguia derrubar aquela enorme árvore em uma só machadada? Logicamente, Pedro foi admitido na madeireira. O seu trabalho era elogiado por todos, principalmente pelo patrão, que via em Pedro uma fonte adicional de receita. O tempo foi passando.
e gradativamente Pedro foi reduzindo a quantidade de árvores que derrubava. O fato era incompreensível, uma vez que Pedro estava se esforçando cada vez mais. E um dia, Pedro se nivelou demais. Dias depois, encontrava-se entre os lenhadores que menos produziam. E o capataz, que apesar de sua rudez, era um homem bem vivido, chamou Pedro e questionou o que estava acontecendo, né? Não sei, respondeu Pedro. Nunca me esforcei tanto e apesar disso a minha produção está caindo. E o capataz pediu então que Pedro lhe mostrasse o seu machado. Quando o recebeu, notando que ele estava cheio de dentes e sem um fio de corte, perguntou ao Pedro: por que você não afiou o machado, Pedro? E ele, surpreso, respondeu que estava trabalhando muito e por isso não tinha tido tempo de afiar a sua ferramenta de trabalho. O capataz ordenou que Pedro ficasse no acompanhamento ali de outras pessoas, né? Mas amolasse o seu machado, parasse tudo. Só depois disso é que ele ia poder voltar ao trabalho. E Pedro fez o que foi mandado. Quando retornou à floresta, percebeu que tinha voltado à forma antiga. Conseguia derrubar as árvores como uma só machadada. A lição que Pedro recebeu cai como uma luva sobre muitas outras pessoas. Porque muitas vezes nós estamos tão preocupados em executar o nosso trabalho ou até julgando situações, né? E a gente sempre acha que a gente é o conhecedor de todas as coisas, que a gente acaba deixando de lado as nossas ferramentas, como amolar o nosso machado, né? A gente deixa de atualizar os nossos conhecimentos, de fortalecer a nossa amizade, de dizer eu te amo, de fortalecer o nosso espírito, a nossa alma. Nós vamos perdendo posições nas empresas, nós vamos deixando que os outros nos superem. Muitas vezes não é pelas habilidades, não. É pela autoestima fraca, pela falta de vontade, pela falta de entusiasmo. Que ferramenta você usa que pode potencializar os seus dons? Muitos avaliam a experiência que possuem pelos anos em que se dedicam àquilo que fazem, né? Se isso fosse verdade, aquele funcionário que aprendeu em 15 minutos a carimbar os documentos que lhe chegam às mãos, depois de 10 anos na mesma atividade, poderia dizer que tem 10 anos de experiência. Na realidade, tem 15 minutos de experiência, né? Repetida durante muitos anos. A experiência não é a repetição. Assim, a busca incessante de novas soluções e de um olhar bem aberto. A gente não pode perder o foco. Correr risco nós vamos, né? Mas nós vamos perder tempo de que forma na vida? Nós vamos ganhar tempo se a gente parar um pouquinho, como eu disse no início, para o que você está fazendo. Alimenta a sua alma, diz para Deus só assim. Não fica pedindo coisas, né? Só agradece. Agradece tudo que você já conseguiu fazer, por mais esse dia que chega e por ele ser tão maravilhoso. Diz para ele, eu te amo, fortalece, afia esse machado, amola esse machado da amizade com Deus. Você vai ver o tanto quanto você vai ganhar com essa simples experiência, tá? Não acho que você está perdendo tempo na vida, não. De vez em quando a gente precisa parar mesmo. A gente não está perdendo tempo. Nós estamos em paradas estratégicas, em fases. Confia. Perder tempo é ficar parado à toa na vida. Não fica parado à toa. Mas vive a fase que você está vivendo. Se permita amolar o seu machado, tá bom? Sobe o som, DJ! Ave Maria! Eita, nós! Vamos começar tudo de novo, mais uma vez, que aqui a gente reflete, aqui a gente se diverte, a gente troca informação, porque a gente vive, não é? Então é isso que eu proponho para você hoje. Agarra esse dia que está começando e vai com fé, com coragem, viu? Porque não tem outro caminho. É com fé, com coragem, dizendo para as pessoas que são parceiros de verdade.